Romanos capítulo 1. Semana passada nós vimos o panorama bíblico da Epístola de Paulo aos Romanos. Esse livro, que é considerado o livro mais importante da Bíblia, o livro que mais fala sobre o Evangelho, mais até mesmo dos próprios Evangelhos. Esse livro é incrível. Como disse Warren Wiersbe, se for para se especializar no estudo de apenas um livro da Bíblia, que esse livro seja o livro de Romanos. Nós vimos a importância e por que o apóstolo Paulo escreveu essa epístola. O apóstolo Paulo tinha o desejo de visitar os romanos. Ele queria conseguir uma ajuda, ele queria se autodefender também, explicar alguma coisa acerca dele. E ele também queria estar junto com os irmãos para os consolar e para os ajudar a crescer na fé. Paulo nunca tinha ido até Roma, ele nunca tinha até a igreja de Roma. Nós discutimos sobre isso, sobre a igreja de Roma, que na verdade não tinha um templo físico. Muito provavelmente a igreja era constituída apenas de alguns convertidos ao cristianismo que se reuniam nas casas, entre eles gentios e também judeus. Então o apóstolo Paulo escreve uma epístola a uma igreja cuja qual ele mesmo não havia visitado ainda. Muito bem. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça, o apostolado por amor de seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois vós chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para seres santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então isso aqui é só a introdução da carta, o prefácio, o início. Normalmente, na época, como que funcionava a saudação de qualquer epístola? Eu, fulano, escrevo para ciclano. Então eu, Lohan, escrevo aos jovens da PIB de São Luís do Norte, a primeira igreja batista em São Luís do Norte. Era assim que funcionava. Era o remetente escrevendo para o destinatário. Então normalmente vinha no começo, e não no final. Você pode ver que o apóstolo Paulo, nas suas 3 epístolas, porque afinal ele não escreveu Hebreus, não foi ele, já discutimos isso em outras aulas e constantemente voltamos nesse tema, Paulo sempre começa com a saudação. Sempre. Quando você olha o autor de Hebreus, ele começa fazendo uma espécie de alusão a João capítulo 1, versículo 1, É bem diferente. Então Paulo sempre faz a sua saudação. Mas essa saudação, ela é diferente. A gente tem algumas que são diferentes, como por exemplo a Epístola aos Gálatas. Lá na saudação, Paulo começa a chicotada neles. Paulo se apresenta e fala assim: como assim vocês se desviaram do que eu acabei de explicar para vocês? Vocês entenderam a mensagem do Evangelho, mas continuam vivendo de forma errada, completamente errada. Aí vem esses caras aí, pregam o contrário e vocês acreditam, mesmo conhecendo a verdade. Isso não faz sentido. E aí lá no final, ele saúda os irmãos, com a graça e a paz. Desse jeito. Aqui na Epístola aos Romanos, a gente também tem uma certa diferença. Porque Paulo tinha que falar assim: eu, Paulo, no máximo servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado do Evangelho de Deus. E aí pega o versículo 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma. Então não, a gente tem aí outros 5 versículos no meio de tudo isso. Paulo gasta um longo tempo se explicando. Ele passa um bom tempo e isso tem uma importância. Paulo está aqui se credenciando, não por orgulho, não por vaidade, não por se achar demais, mas Paulo está
esclarecendo alguma coisa que possam estar dizendo sobre ele. E o apóstolo Paulo também está querendo mostrar sua credencial de apóstolo. Paulo fala que ele é doulos, é a palavra grega para servo de Jesus Cristo. Doulos era a palavra grega para escravo. Temos duas palavras gregas na Bíblia para servo: doulos e diaconai. Diaconai todo mundo já conhece, né? Tem um cargo na igreja chamado diácono. Os diáconos são aqueles que servem às mesas. O diácono, ele serve por livre e espontânea vontade, porque ele quer servir. O doulos é escravo. O doulos, ele é o escravo, ele tem um senhor. Alguém manda nele, ele obedece ao Senhor. Paulo aqui, ele se coloca no seu lugar, na condição de servo. Achei muito interessante a conversa ontem com o pastor Juliano, ele falando. Quando você está lá no culto pregando, não é o teólogo pregando, é o servo pregando. Isso é muito verdade. Aqui não é o apóstolo Paulo, teólogo, fariseu, né, convertido ao cristianismo, que entende da doutrina. Ainda mais aqui que ele estava já no final, do meio para o final do seu ministério, provavelmente quinta, segunda e terceira viagem missionária. Paulo não era o Paulo teólogo severo, era o Paulo servo de Jesus Cristo, doulos. Só esse versículo 1 nos traz essa ideia, que nós temos que ser humildes. O apóstolo Paulo, na condição que ele estava, um responsável de escrever mais metade do Novo Testamento, quase metade do Novo Testamento, se coloca na função de servo. Todos nós somos servos de Jesus Cristo. Não há nenhum motivo para a gente se achar melhor que os outros. E Paulo não é só servo, ele é um servo e ele também é chamado, né? Então, as três coisas: ele é servo, chamado e separado. Ele é servo e ele é chamado. Chamado para quê? Para ser apóstolo. Paulo tem um chamado para ser apóstolo. Na Epístola aos Coríntios, Paulo defende a sua autoridade apostólica. E aí existe um debate teológico se Paulo realmente é o 13º apóstolo. Se aqui nessa passagem o apóstolo Paulo estava se referindo a apóstolo no sentido geral, ou apóstolo no sentido os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Entendam, existe o termo mais restrito para apóstolo e o termo mais restrito e o termo mais abrangente, mais geral. Um termo mais abrangente, apóstolo, são todos aqueles que são enviados, porque esse é o significado da palavra apóstolo, são os enviados. Então, entre aspas, nós também somos enviados, somos apóstolos de Jesus Cristo. Querem usar isso como argumento, né, para refutar aquela ideia que não existem apóstolos nos dias de hoje. Mas a palavra apóstolo aparece no sentido mais restrito, sendo especialmente aos discípulos de Jesus Cristo que viram, estiveram e aprenderam com Jesus Cristo pessoalmente enquanto ele estava aqui. Então a gente tem a palavra apóstolo sendo utilizada nesses dois contextos na Bíblia. A Bíblia chama a Epístola de Apóstolos, por exemplo, né? Mas ela também chama apenas os 12 de apóstolos. O apóstolo Paulo é considerado, né, o 13º apóstolo. E aí tem um debate teológico também sobre Matias, né? Pergunta que sempre cai nas perguntas e respostas bíblicas. Qual o nome do apóstolo que substituiu Judas quando ele tirou sua vida? Jesus queria um número de 12. E ele tinha dois apóstolos ali, né? Para serem dois discípulos possíveis para serem escolhidos, né? José de Arimateia, o justo, e Matias. Matias é escolhido, então, não são sortes, Matias é escolhido. Alguns dizem que Matias não é considerado 12º apóstolo, que ele só veio, de certa forma, para encher o banco até a chegada do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo é o 12º apóstolo, mas a afirmação é incorreta. O apóstolo Paulo é o 13º apóstolo, porque Matias foi escolhido a dedo e aprovado pelos outros 11 apóstolos, que eles tinham autoridade de Jesus Cristo para fazer o que eles fizeram. E eles escolheram ele. Então ele sim foi, e ele foi discipulado diretamente por Cristo. Mas o apóstolo Paulo? Paulo não viu Jesus Cristo. Paulo cai do cavalo entre asas, ele cai no chão, no salto do cavalo, converte, vê Jesus, mas e depois? Acredita-se, né? Eu também falei ontem nos cultos de jovens, tem aquela janela de 3 anos onde o apóstolo Paulo possa ter aprendido diretamente Jesus Cristo. A gente vê na Epístola aos Coríntios que ele fala: conheço um homem que subiu até o 3º céu, e lá ele viu coisas inefáveis, isso é, impronunciáveis, cujo qual o homem não consegue mencionar, descrever. Se você alguma vez já viu alguma coisa assim, cara, você nem vai ao espírito, tem um sonho, uma coisa incrível, não sei nem explicar o que eu senti, o que eu vi lá, é tipo isso.
O apóstolo Paulo está usando de humildade, ele não quer falar, mas esse homem é ele mesmo. Ele subiu ao terceiro céu. Na cultura grega da época, eles acreditavam que o primeiro céu é esse que a gente vê, o segundo seria a galáxia, né, os planetas e tudo mais, e o terceiro céu seria onde Deus mora. Então Paulo fala que subiu até o terceiro céu, isso é até as moradas celestiais, onde Deus habita. Então ele fala isso. Então o apóstolo Paulo, ele teve sim uma visão especial, por qual não teremos nos dias de hoje. Com o próprio texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, fala que Deus revelou a sua palavra até nós de várias maneiras através dos profetas. E por último, ele revela através do Filho. Então, o apóstolo Paulo era sim apóstolo. Precisamos definir isso aqui. Ele não reivindica isso à toa. Ele não faria isso, ele jamais faria isso. Mas Paulo também é separado para o Evangelho. Cletos, né? Então, Paulo é doulos, apostolai e cletos. Ele é servo, escravo, porque na época, né, existiam muitos escravos, muitos mesmo. Estima-se que tinha ali dezenas de milhares de escravos em Roma. Eles estão estudando a história, talvez mais afiados na escola, talvez saibam melhor do que eu essa informação. Mas tinham vários escravos pelo Roma naquela época. Então Paulo fala, eu sou escravo também, só que de Jesus. Não sou escravo de ninguém não, é do Senhor Jesus. E ele também é separado para o Evangelho. Cara, isso aqui é incrível. O apóstolo Paulo, de certa forma, ele tinha um chamado especial para o Evangelho. Ele de fato foi separado. Gosto muito também do sinal, né, em Libras para santo. Nós temos esse sinal aqui, né, desenhando uma auréola, né, mas esse sinal cada vez menos é utilizado, especialmente quando se refere a nós, para não dar aquela ideia de santo da Igreja Católica, então estão tirando. Então usando esse sinal aqui para santo. Esse sinal significa separado, como se estivesse com um monte de feijões na mão e você separasse alguns, você coloca o dedo e separa. Então, separados. Paulo é separado para o Evangelho. Ele não foi separado para pouca coisa, ele é separado para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho. E entrando um pouco no calvinismo, porque é impossível não entrar em calvinismo quando se fala de São Romanos. Inclusive, esse livro é uma das principais bases teológicas para aqueles que acreditam no calvinismo. Então a gente vai passar por passagens comuns de serem utilizadas para apoiar essa ideia, assim como já tivemos também aula em Hebreus e João, que normalmente são textos mais utilizados pelos não calvinistas, né, pelos arminianos, ou até por quem não é nem calvinista nem arminiano, mas aqui a gente tem muitos textos. Então, Paulo, ele é utilizado como exemplo para alguns calvinistas, né? Que Paulo não teve escolha. Não tem como você discordar disso. Paulo não teve escolha. Deus chamou ele mesmo. Chamou e foi isso. O pessoal na frente dele falou, por que você está me perseguindo? Por quê? E pronto, e converteu ele, ficou cego, vai lá em Ananias está. Abre a visão dele, Paulo, vou viver para ti, Senhor. Aí ele chega e é rejeitado pelos apóstolos, né? Os apóstolos rejeitam ele. Que? Você é cavalo de Troia, você é intruso. Ele está querendo espionar a gente. E não tira a razão deles não, né? Não podemos ser ingênuos também. Claro que não podemos duvidar da conversão de uma pessoa, mas não podemos ser ingênuos em hipótese nenhuma. Então, o apóstolo Paulo ele teve um chamado especial. Nós não podemos comparar o apóstolo Paulo com ninguém. Deus queria que o apóstolo Paulo fosse utilizado. Deus, em toda a história, ele nunca escolheu os capacitados, ele sempre capacitou os escolhidos. Mas com o apóstolo Paulo é diferente, é uma exceção. Ele era completamente hábil, ele era muito capacitado. E Deus o escolhe e o capacita ainda mais. Então Paulo não teve opção, então ele é cletos, ele é separado. E quando você olha para a nossa sociedade, até mesmo nos dias de hoje, obrigado, olha, a gente olha para os dias de hoje, existem sim ainda algumas pessoas que são separadas de forma especial para Deus. Algumas pessoas que podemos dizer assim, não tem muita opção de escolha, não tem muito livre-arbítrio para escolher. Pessoas que Deus chama mesmo e que Ele coloca mesmo, ok? Então existem essas pessoas, cara. O apóstolo Paulo é uma delas. Então o apóstolo Paulo ele não serve de referência para apoiar essa ideia de que Deus nos obriga a servir Ele, ok?
mas Paulo foi separado. E da mesma forma, nós também somos servos. Não somos apóstolos como o apóstolo Paulo era, mas nós somos enviados para cumprir o Evangelho. E somos todos separados para o Evangelho. Paulo viveu disso. E aqui na saudação, Paulo define também o tema da sua epístola. Paulo define 3 coisas. Primeiro, quem é ele. Segundo, para quem ele está mandando a epístola, né? Está no versículo 7. E terceiro, qual que é o tema da epístola? E o tema da epístola é Evangelho. O tema é o Evangelho. A gente discutiu isso a semana passada. Douglas Gemot, ele tem várias páginas de comentários exegéticos sobre Romanos, discutindo que muitos falam que o tema é a justiça de Deus, e dentre outros temas propostos, mas ele acredita que Romanos tem vários temas, e que é difícil definir um tema apenas. E se for para escolher um tema que aborda todos os outros temas da epístola de forma mais abrangente, e que é mencionado desde o início no prefácio, esse tema é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Deus. E o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos que o Evangelho, ele é de Deus e foi dado por Deus e revelado por Deus. É tudo dele. Olha o versículo 2. A qual foi por Deus, outra hora, prometido. E por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. A gente vê aqui o termo Escrituras Sagradas, né? Algumas Bíblias até aparecem assim, Bíblia Sagrada. Esse termo aparecendo para apenas o Antigo Testamento, porque na época o Novo Testamento não existia. Existiam alguns livros, né? Como por exemplo, a Epístola de Paulo aos Gálatas, ela já existia, mas não existia todos. Existia um outro evangelho ali, mas não existia todos os livros, ok? O Evangelho de João, por exemplo, não tinha sido escrito ainda. Ele foi um dos mais antigos, o Apocalipse não tinha sido escrito. Mas ele está se referindo aqui ao Antigo Testamento, que os profetas eram boca de Deus. Essa é a tradução da palavra hebraica para profetas. E que eles falaram o nome de Deus. Deus falou através deles. E Deus falou e fala até hoje através das Sagradas Escrituras. Por isso que nós, enquanto cristãos no geral, né, não somente batistas, mas nós enquanto batistas, prezamos especialmente pelas Sagradas Escrituras, pela Palavra de Deus, porque é ela que nos valida e é ela que nos dá segurança de que não foi alterada ao longo dos anos os ensinamentos de Jesus Cristo, os ensinamentos de Deus. Eles não foram alterados porque eles foram escritos. Nós temos uma série de cópias e documentações que comprovam isso, que a Bíblia que temos em mãos hoje é exatamente o mesmo texto que nós tínhamos há 2000 anos atrás, ou até antes disso, quando nos referimos ao Antigo Testamento. Então o foco é sempre as Sagradas Escrituras. Temos que argumentar segundo a Bíblia. Ela é a nossa regra de prática de fé. Deus poderia ter revelado de forma oral, né? Chegar lá em Moisés no monte, passe adiante agora tudo que eu falei, vai falando e um vai falando por outro. Não, escreve, Deus mesmo escreve. Quebrou a tábua, vou escrever outra. Fala aos apóstolos, escreve. O apóstolo Paulo acha que escreveu isso aqui por quê? Porque Deus quis que ele escrevesse. O apóstolo Paulo poderia até não ter ciência, né, ter esse debate, se ele tinha ciência ou não, que esse texto ia se tornar Sagrada Escritura, assim como essa que ele está mencionando, mas tendo ciência ou não, Deus sabia e Deus fez com que ele escrevesse para que virasse texto sagrado. Então, essas epístolas, algumas delas viraram texto sagrado, outras não foi a vontade de Deus, como por exemplo a famosa segunda epístola aos Tessalonicenses. De todas as epístolas perdidas aí que nós temos conhecimento, fora se a gente não sabe, né? Essa, sem dúvida, é que o pessoal e os teólogos mais gostariam de ler. Porque a segunda epístola aos Tessalonicenses tem na Bíblia é a terceira, na verdade. Você vai pensar, mas tem segunda? Não tem, essa é a terceira. Existe uma entre uma e outra. Existe outra epístola. Também na epístola aos Coríntios, acredito que existe uma entre uma e outra ali também. Tem uma segunda e que a segunda é a terceira. E nessa epístola, Paulo fala acerca da grande tribulação, do fim dos tempos. Ele fala de escatologia de forma muito clara, acredita-se. Porque na que é a segunda epístola da nossa Bíblia, que na verdade é a terceira, ele menciona coisas que ele falou e de forma bem clara. Então, deve entender isso, que ele foi bem mais claro na antiga, e Deus não quis que tivesse. Mas a primeira e a terceira, no caso, Deus quis que estivesse, está aqui. Então Deus conduziu a história, Deus conduziu tudo. Então precisamos sim acreditar nas Sagradas Escrituras. E o objetivo de tudo que os profetas falaram, o objetivo da lei, o objetivo de todo aquele sacrifício, da construção do templo, o objetivo de tudo isso
era preparar a vinda do Messias, Jesus Cristo. O Evangelho, ou evangelizo, ou evangelion em grego, que é boa notícia, a ótima notícia. Só que tem um teólogo que diz o seguinte: o Evangelho é a boa notícia que começa com a má notícia. E o apóstolo Paulo fala isso aqui em Romanos. A gente não vai ter tempo hoje para chegar lá, né? Mas após a salvação, o apóstolo Paulo começa a desenvolver então o que a gente chama de hamartiologia, né? Que é o estudo das doutrinas do pecado. Ele começa a falar sobre o pecado humano. E existem duas classificações, tá? Para o pecado. Daqui a pouco a gente conversa. Versículo 3. Com respeito a seu filho, ao qual segundo a carne veio de descendência de Davi. Isso é comprovado. Se você quer comprovação, leia Mateus. Mateus traz aquela genealogia de Cristo para mostrar que ele veio realmente de Davi, conforme estava nas Sagradas Escrituras. 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo aqui ele já está abrindo sobre o Evangelho. Ele não está dando voltas, ele está sendo direto, claro e objetivo. Como um homem, se ele soubesse que estava prestes a morrer. Como um homem que fala: o que você poderia falar aqui apenas a salvação. Caso seus leitores não consigam ler todo o resto da epístola, mas eles consigam ler apenas a salvação, eles vão ser edificados. Só a salvação de Paulo aqui é uma pregação inteira. Paulo está falando de Jesus Cristo. Paulo está falando que ele é descendente de Davi, então ele é o Messias. Está refutando a ideia dos judaizantes que ele não é descendente de Davi, não. Até hoje a gente fala isso. Errado. Paulo é sim Jesus Cristo é sim descendente de Davi. E ele é filho de Deus. E ele ressuscitou dos mortos. E essa é a grande comprovação de que ele realmente é um filho de Deus, que ele é o próprio Deus. Paulo fala lá em Coríntios, capítulo 15, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, comemos e bebemos, pois amanhã morreremos. Ou, em palavras melhores para a gente entender hoje, em português, ele fala o seguinte: já Jesus ressuscitou? Não é a nossa fé. Não adianta nada a gente estar fazendo tudo isso. A gente acorda cedo para a igreja à toa, você lê a Bíblia à toa, você estuda a Bíblia à toa, estamos vivendo para nada. Então vamos curtir a vida, comer, beber, fazer o que a gente bem entender, porque afinal de contas não tem nada depois dessa vida. E não é assim que quem não crê em Deus vive? Paulo fala: a base da nossa fé é a ressurreição de Jesus Cristo, e ele ressuscitou. Então observe o que Paulo está fazendo aqui no prefácio, nessa oração. Está colocando algo desde sua introdução da epístola, de modo que se eles lerem apenas isso e entenderem, já vai ser de certa forma suficiente. Mas é claro que eles vão perder tudo que a epístola tem a oferecer. Mas Paulo aqui, ele fala e depois, futuramente, ele vai, obviamente, desenvolver. Ele está falando aqui de forma mais resumida. Ele está simplificando bastante. Ele próprio vai desenvolver melhor cada uma dessas ideias mais para frente. Versículo 5. Por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor de seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Sim, o Evangelho é Cristo, é dado por Deus através de Jesus Cristo, e Jesus, com a sua graça, nos outorga, né, essa função de sermos enviados e pregar o Evangelho também. 6. Cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. E aí parece que tem gente que entende errado esse texto. Parece que tem gente que lê dessa forma. Não leu sim. Por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado, de cujo número sois também vós chamados para serdes. Parece que o povo lê só desse jeito, hein? Tirando, não tem lógica. Por quê? Tem gente que acredita que essa passagem está falando que nós também somos chamados para ser apóstolos, no mesmo sentido restrito dos apóstolos, que eram os 12 e Paulo, né? E aí nós somos chamados de ser apóstolos apenas no modo abrangente da palavra, no sentido literal de ser enviados, porque não no sentido mais restrito, porque é restrito, né? A palavra já está falando, e porque eles conviveram diretamente com Jesus Cristo. Falamos do discipulado ontem no culto de jovens, e todo discipulado ele tem que ter Cristo, sabemos disso. Mas você é discipulado por alguém. Então
Então, o próprio apóstolo Paulo, por exemplo, antes de ter esse encontro com Cristo, Jesus encontrar ele, não é Paulo que busca Cristo, é Cristo que encontra ele. Antes disso acontecer, o que ele era? Treinado aos pés de Gamaliel. Olha as credenciais do apóstolo. E aí, Gamaliel ensina Paulo ensina alguém, que ensina outro alguém. Eu aprendi a palavra de Deus com alguém. Eu li comentários de pessoas para estar aqui, né? De Ched, Wayne Wisby, comentário Bacon, que são parentes até hoje, não se comentam, né? John Wesley, vários outros comentários, de Genebra, vários outros, para chegar aqui para preparar a aula. E esses caras aprenderam com outros caras, mesmo sendo caras de 1800, ou como foi. Martinho Lutero, por exemplo, né? Aquele que John Wesley, às 8h45 da manhã, ao ir com um missionário para um evento e falou assim: eu estou indo lá para converter o povo, e quem vai me converter? Aí ele indo lá, às 8h45, segundo ele, quando ele ouve o prefácio da Epístola aos Romanos, escrito por Lutero, ele se converte. Então, o seu ministério ali, e aquele grande avivamento wesleyano que aconteceu, né? Onde surge a igreja metodista, por exemplo, tudo começa dali. O cara lendo o prefácio de que um outro cara, também usado por Deus, escreveu. E Lutero também foi inspirado por alguém, Agostinho de Hipona. Então, um foi influenciado, mas os apóstolos foram influenciados diretamente por Cristo. E Paulo fala aqui que nós somos também chamados, não para ser apóstolos nesse sentido, mas somos chamados também para sermos de Jesus Cristo, para ser servos dele. Para ser servos dele. Ele é servo, a primeira coisa que ele falou, e nós também somos chamados para ser servos, para sermos enviados, somos chamados também para sermos separados para o Evangelho. Isso é, não vou envolver outras coisas, eu sou diferente, eu sou cristão, não me envolvo com isso. Então, se tem ali um grupinho de meninos, especialmente, não que meninas não façam isso, mas meninos, né? Na sala de aula ali, eles estão com o celular, com vídeos que não convêm, eu não vou assistir esses vídeos porque eu sou separado, sou diferente. Não xingo porque eu sou separado, sou diferente. Não vou roubar nem no futebol, nem em situação nenhuma da minha vida, porque eu sou diferente, eu sou honesto. Eu não minto, é claro que infelizmente a gente mente, a Bíblia fala isso, que a mentira é um pecado difícil de dominar. Mas eu não minto por pura e espontânea vontade, eu evito o máximo possível e luto contra essa minha natureza pecaminosa e mentirosa que eu tenho, porque eu sou cristão, eu sou de palavra, eu sou confiável, eu falo, eu cumpro, sim, sim e não, não, porque eu sou separado. Não me envolvo com um certo tipo de festas, não frequento certo tipo de lugares, não vou com certo tipo de pessoas, porque eu sou separado. Não, nada contra as pessoas, eu quero salvá-las, sim. Eu posso até estar com elas, mas sabendo que eu sou separado. Você é separado. Somos diferentes. E a gente vai ser perseguido por ser diferente. Isso aconteceu ao longo de toda a história. A gente estava até lembrando ontem, né? As bem-aventuranças. E as bem-aventuranças começam e terminam falando sobre isso, né? Nós somos perseguidos, cara. E bem-aventurados somos nós, somos perseguidos por causa do nome de Cristo. Então, Paulo encerra agora a sua saudação no versículo 7, dizendo para quem é Cristo. E Paulo aqui não fala, a igreja de Roma, que acredita que não tinha um templo. Até que tinham alguns grupos separados de crentes romanos. Porque ele fala, todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser santos. Esse nós chamar de todos nós somos santos. Então Paulo aqui está falando possivelmente um grupo de gentios que se converteram e também de judeus. Acredita-se que eles se converteram quando? A gente falou sobre isso na semana passada, no dia do Pentecostes, em Atos 2. A gente vai ver lá no texto bíblico que tinha romanos lá também. Eles viram a descida do Espírito Santo, né, a parúzia, e eles então retornam para Roma e pregam o Evangelho. Eles receberam o poder de Deus ali. E eles vêm cheios do Espírito Santo e começam a pregar. E aí alguns se converteram, então Paulo ficou sabendo disso. E um dos motivos da visita que ele queria fazer lá era justamente para fortalecer os irmãos. Porque não é só sobre pregar o Evangelho, é sobre discipular, é sobre acompanhar, é sobre caminhar junto e ajudar no amadurecimento e ajudar a se edificar reciprocamente. Ele fala também aí no final da saudação, uma saudação muito comum e famosa que ele sempre falava: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nós, enquanto batistas, temos como cumprimento graça e paz.
Assembleianos costumam se completar com a paz do Senhor, que também aparece em Epístola Romana. Na Igreja Católica e também em algumas outras, é comum falar a paz de Cristo. Tudo é bom, gente. Tem que usar qualquer. Tudo é bom, é claro. Mas eu, particularmente, não estou puxando o sardinho pelo Espírito, não. Mas eu gosto de graça e paz. E o Paulo sempre mencionava os dois. Acho eu graça e paz mais completo, né? Estou falando que os outros estão errados, são bons também, falo. Se eu completo uma assembleiana, eu falo a paz do Senhor. E se tem assembleiano, quando ele completa primeiro, ele fala graça e paz. Então a gente sempre tem esse cuidado. Se eu completo um católico, eu completo a paz de Cristo. Mas tem uns católicos que nem sabem disso, mas eu cumprimento. Mas graça e paz mais completo. Da onde vem isso? Graça e paz, Novo e Antigo Testamento. Shalom era a palavra hebraica para paz. Por isso eles tinham esse cumprimento. Shalom, shalom. Quando eles falavam a paz, eles estavam falando assim: a paz de Deus ande com você, a paz de Deus te acompanha. Não era como se fosse apenas um cumprimento simples, algo ali tipo bom dia. Então quando eu chego para a pessoa e falo graça e paz, eu não posso, não devo, e você não deve fazer isso também. Apenas comigo aí tudo bem. Graça e paz não é só um cumprimento, é uma saudação com um significado profundo. Eu estou lhe desejando a paz de Deus, que excede todo entendimento. E você esteja em paz, você vive em paz, você caminha em paz. E aí da paz, Paulo também coloca a graça. E aí, meu amigo, por isso que graça e paz são completos demais. Tem como. O novo evangelho, a graça que veio de Jesus Cristo, que a graça de Deus sempre nos acompanha. Olha o que Paulo fala: graça e paz a vocês, da parte de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Eu gosto de saudar desse jeito, porque é a salvação paulina, é a chamada salvação apostólica, né? Da onde vem também a bênção apostólica quando fala das epístolas, que também é Bíblia. Então a gente vê que as epístolas começam assim e terminam com a bênção apostólica, como é o ideal que um culto começa e termina. Então a graça, isso é graça, cara, o favor imerecido, o dom que nós recebemos de Deus, cara, seja com vocês. E a graça de Deus em cada detalhe da sua vida, desde as coisas pequenas ou até as grandes. A graça de Deus pode te ajudar a vencer o pecado, para ajudar no seu emprego, para ajudar nos seus estudos, para ajudar em cada área da sua vida. E a paz de Deus seja com você, onde quer que você. É isso que significa o nosso cumprimento. Nós nunca podemos banalizar o nosso graça e paz. Temos que falar sempre, como a gente fala. A gente fala às vezes por mensagem, a gente fala pessoalmente, mas nunca falar graça e paz como se fosse um bom dia, apenas por falar. Sempre entenda o peso que é saudar um amado irmão, Cristo Jesus, com a graça e a paz do nosso Deus. Amém. Terminando então o nosso prefácio, né? A saudação do apóstolo Paulo. Agora que ele definiu quem é ele, o tema e os destinatários da epístola, nós vamos entrar então no corpo da epístola. E Paulo começa, é claro, falando do Evangelho. Ele vai gastar aí alguns versículos, do 8 ao 17, se explicando também. Vocês vão entender. Vamos até onde o tempo nos permitir, né? Hoje o BD vai acabar 8h40 em virtude da assembleia que nós teremos, ok? Então a gente tem 19 minutos de aula ainda. E é pouco tempo para trabalhar, mas o capítulo todo não dá. Mas vamos até onde a gente vai com calma, nosso estilo, e semana que vem a gente continua. Nem que a gente fique só no capítulo 1, semana que vem também, tá? O pastor do pastor Yolanda, né, o pastor Artman, ele pregou Romanos um ano pro pessoal. Ele ficou um ano pregando Romanos, um ano para pregar Romanos. E disseram ao pastor Yolanda que ele ficou um mês, ou foi 2, se eu não me engano, quase 2, só no capítulo 1. É muita coisa. Alguns Nicodemos, nas suas aulas, se você pesquisar no YouTube, assista, é muito bom. O capítulo 1 de alguns Nicodemos tem 9 aulas de 40 minutos. E uma de 50. 9 aulas, cara. 9. Para trabalhar tudo bem, é muita coisa. Isso aqui é muito denso, cara. Então é um livro, e eu não quero passar com pressa, porque se é um livro tão importante e que teve tanto impacto ao longo da história, até hoje tem, a gente precisa ir com calma nesse livro. Existem sim livros e passagens que dá para você passar mais rápido, né? A gente fez isso em Neemias, em Êxodas, ouvido às vezes faz Osés, por exemplo. Precisa, tem livros que dá para você. Não tem tanta coisa, mas aqui tudo é muito denso teologicamente falando.
né? Só essa afirmação. Jesus Cristo é o Messias. Não, Jesus Cristo ressuscitou. Eu falei 3 palavras. Jesus Cristo ressuscitou. Aqui, cara, é uma pregação inteira aqui. A gente tem que falar de Jesus, da vida dele, argumentar que ele é o Cristo, ele é o Messias, e a gente vai lá no Antigo Testamento, e ele realmente morreu e ressuscitou, basta a fé cristã. Então Paulo faz algo semelhante. Um versículo destrinchado, você pega tanta coisa, tanto que compõe pregações inteiras em apenas 3 versículos de Romanos, 2 ou um só. Então entrando no corpo aí de Romanos, versículo 8. Primeiramente, então Paulo inicia o argumento falando, vou pontuar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, eu dou graças a Deus, e mais uma vez ele cita Deus, mais uma vez ele cita Jesus Cristo, porque ele entende que a obra é deles, a glória é deles, não do apóstolo Paulo. Então, primeiramente, eu dou graças a meu Deus e a Jesus Cristo, que no tocante a todos vocês, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Então, Paulo está feliz, contente, satisfeito. Cara, eu dou graças a Deus, eu sei que é por causa de Deus isso. Eu estou feliz por vocês, porque vocês são conhecidos aí, ó, por todo mundo. O mundo inteiro estão falando, os romanos creem em Deus. Tem uma galera ali que crê em Deus mesmo. E uma galera ali recebeu o Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ficou sabendo disso, e ele dá graça a isso. Será que seu pastor, seu líder, ou outro pastor de outra igreja, outro líder, por exemplo, o pastor Newton, né, que é o nosso executivo, que está com a Convenção Batista Goiana no ano de 2026 atualmente, será que ele poderia olhar para nós e falar assim: dou graças a Deus por vocês, PIB de São Luís do Norte, e vocês, Juventude Batista de São Luís do Norte, porque, pelo menos em todo o estado, né, de Goiás, é proclamada a fé de vocês, o zelo que vocês têm pela Escritura, pela Palavra de Deus, a conduta que vocês têm, os acampamentos, onde quer que vocês estejam. Ouvimos falar bem de vocês, que vocês são exemplo. Será que a gente atende esses requisitos, a gente como um todo? Pois precisamos trabalhar duro para atender esses requisitos. Não para agradar homens, mas porque essa é a vontade de Deus para nós. Versículo 9. Porque Deus, a quem eu sirvo, em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, e mais uma vez o apóstolo Paulo cita o tema da epístola, que é o Evangelho. A justiça de Deus também é um bom tema, mas a gente vai ver que o Evangelho é sim o tema principal. Ele fala o tempo todo até agora sobre o Evangelho. É minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Então, o apóstolo Paulo aqui está se justificando, se explicando. Eu não consegui visitar vocês ainda. Por quê? Porque Deus não quis. Simples assim. O apóstolo Paulo teria visitado Roma antes. E Deus já fez isso com o apóstolo Paulo algumas vezes, né? Como, por exemplo, quando ele tenta ir com uma direção, Deus não deixa, e o próprio apóstolo fala, né? Aliás, o Lucas, menciona em Atos, fomos impedidos pelo Espírito Santo de ir. Lucas estava no barco, né? Ele fala em terceira pessoa ali. Aquelas 3 sessões de Atos que ele fala em terceira pessoa. E vem com a visão então e fala: vem, passa a Macedônia. Então, beleza, entendi, Jesus, eu vou para lá mesmo, eu vou para Macedônia. Então Deus teve que falar em visão para ele entender. Deus fala através de circunstâncias, né? Deus fala através de circunstâncias. E as coisas acontecem não como a gente quer às vezes, mas sim como Deus quer, pois Ele tem um plano e propósito para tudo, e isso deve nos deixar em paz, por mais que às vezes doa, mas isso tem que nos deixar em paz. Então, esse apóstolo Paulo está falando aqui que ele não conseguiu ver eles, que ele espera uma boa ocasião, que ele espera que seja o momento certo para visitar eles, e que ele incessantemente ora por eles. Vocês já pararam para pensar quanto o apóstolo Paulo orava? Para pensar nisso? Porque não é tão mencionado como, por exemplo, Daniel, né? Falar que ele orava 3 vezes por dia. A gente vê Jesus Cristo, frequentemente, o tempo todo, a gente vê ele se retirando para orar, passar um tempo com Deus, né? Para exercer a disciplina da solitude. Mas já reparou quanto que o apóstolo Paulo orava? Paulo orava pelos romanos, ele nem tinha visitado. Paulo orava pelos colossos, pelos filipenses, pelos tessalonicenses, pelos irmãos de Éfeso, pelas igrejas da Galácia, que aqui são as Gálatas, não é uma igreja, são as igrejas da Galácia,
Paulo orava pela Espanha, por exemplo, onde não tinha evangelho ainda. Paulo orava por várias cidades, cara. Às vezes a gente não ora nem pela nossa. A gente ora nem pelas pessoas que são Luís, quem dirão das cidades. Será que a gente ora pela PIB de Sete, por exemplo? Nossa igreja mãe, irmãos, com ótima relação com a questão histórica. Será que a gente só rivaliza com eles na associação? Que a gente quer ganhar mesmo, né? Isso é lógico. Mas será que a gente ora pelos nossos irmãos de Quixás, de Itaporanga, que acabaram de receber a posse pastoral ontem? Será que a gente ora pelos municípios pelos municípios não da Trabalho Batista aqui em Goiás? Mais de 100 municípios, né? A gente viu isso na campanha de missões, mostrei para vocês o mapa. Então, será que a gente tem esse apreço? O apóstolo Paulo orava, especialmente não só pela cidade, pela igreja local, pelas pessoas de lá. Paulo amava as pessoas. Paulo amava, cara. Nós temos que amar. O evangelho é sobre isso. Precisamos amar uns aos outros. Então, Paulo orava incessantemente por eles, porque Paulo os amava. Mas Paulo não tinha conseguido visitar eles ainda. E aí, Paulo também escreve essa epístola, de certa forma, para preparar a sua chegada. Pensa bem. Paulo chega naquele clima ruim e fala: agora você vem aqui, né? Depois de rodar em todo lugar, agora lembrou que existe Roma, né? A capital do império. Poxa, o centro do império atual. Agora que você vai chegar aqui, cara, não, tá de brincadeira. Então Paulo está se explicando, não quer aquele clima ruim. Para ele chegar ali e falar: beleza, respeito o apóstolo Paulo. Irmão, você não estava aqui no início, nós vamos terminar 9h40. 9h40, antes já falou. Obrigado. Então Paulo fala isso. Continuando aí, versículo 11. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isso é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Isso aqui é muito importante. Paulo também escreve, né, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, edificai-vos reciprocamente. Nós conversamos sobre isso acerca do discipulado, que você, quando discipula alguém, você, de certa forma, também aprende muito com o seu discípulo. Você pode até ensinar mais do que aprender, o que é comum é o que se espera, mas você também aprende muito na vida cristã mesmo. A gente se edifica. Igreja faz isso. Nós exortamos uns aos outros, corrigimos uns aos outros, aconselhamos uns aos outros. Ei, não faça isso, isso está errado, tem o caminho certo. Que tal fazer aquilo? Vamos orar junto? Estou precisando de ajuda, vocês podem me ajudar? Olhem por mim por isso. E vamos juntos trabalhar nisso. Então, com essa fé mútua, Paulo, ele queria ir lá para colaborar. Olha o quão servo ele era, olha o coração de servo que ele tinha. Eu quero ir ver vocês, eu quero compartilhar algum dom espiritual, ou traduzindo de maneira melhor de entender nossos dias de hoje, nossa linguagem, eu quero ser útil para vocês de alguma forma, com algum dom que eu tenho. Com algum dom que eu tenho, eu quero ser útil. E aí vem essa pergunta, né? Quais são meus dons? Qual é o meu chamado? Eu posso não saber qual é o seu chamado, no que tange aos dons espirituais, mas de uma coisa eu sei: você é chamado para fazer discípulos. Esse é seu dom, todo mundo tem esse dom. Aqueles que são convertidos e recebem o Espírito Santo são chamados para ir e fazer discípulos de todas as nações. O apóstolo Paulo não espera apenas se entregar, ele espera também que eles vão edificar ele, porque ele tem essa postura de eu sou Paulo, né? Então o que vocês podem me ensinar demais? Eu que aprendi o evangelho diretamente com Deus, não da parte de homem nenhum, e sim diretamente de Deus, que foi até o terceiro céu, rapaz. E aí, Jesus pensou, face to face aqui, olhando para mim. Eu caí no chão, fiquei cego e apareceu para mim. Sou apóstolo, sou 13º apóstolo. O que vocês têm a me ensinar? Não, Paulo fala, vocês têm muito a me ensinar. Então, de forma recíproca, nós vamos nos edificar. Nós vamos ensinar uns aos outros. E é sempre assim mesmo. E o quão bom é, por exemplo, intercâmbios, né? Encontros, acampamentos, eventos, quando a gente encontra cristãos de outras localidades, a gente conversa, a gente se edifica. É muito bom, é muito precioso esses momentos, né? Ou como quando a gente está lá na porta de casa, na sexta-feira, ou ontem na Tia Cleide conversando, né? Brincando ali de perguntas bíblicas. Então, até as brincadeiras são edificantes quando a gente está reunido com o povo de Deus. E era isso que o apóstolo Paulo esperava que acontecesse. Alguém pode ler o versículo 13, por favor?
quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, o que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Então o apóstolo Paulo mais uma vez falando, ó, eu tentei aí, cara, não deu certo, eu tentei várias vezes, mas eu fui impedido pelo próprio Espírito Santo, assim como quando ele falou, vem e passa Macedônia. Ele foi impedido pelo Espírito, porque Deus queria que ele fosse para outros lugares, as quais foram mais importantes, né? Então, se Paulo, por exemplo, fizesse tudo o que ele queria e não tivesse sido preso, provavelmente ele não teria escrito as chamadas epístolas de prisão. Já pensou no ter epístola de Filipenses, cara? Você é louco? Não dá. É impensável isso. Que livro incrível! Dentre várias outras epístolas. Então o apóstolo Paulo, aqui ele fala, eu tentei, mas não deu certo e Deus não quis. Não foi o momento oportuno, mas o momento oportuno vai chegar. Essa hora vai chegar e vai dar certo. Eu quero ver vocês. E eu quero também, né, além de ver vocês, por ouvir falar de vocês, por amor a vocês, porque Paulo conhecia alguns cristãos daqui, tá? Paulo menciona lá no capítulo 16 dos Romanos, ele menciona os cristãos de lá, ele conhecia alguns, ele não conhecia todos, obviamente. Paulo queria ir lá para edificar eles, para que eles se edificassem, porque ele estava pensando na igreja, eu quero lá edificar a igreja, se edificar por ela. E terceiro, Paulo esperava alcançar novos convertidos. Paulo quer chegar na igreja para trabalhar, para fazer a vontade de Deus. Olha o que ele fala aí, para conseguir igualmente entre vós algum fruto. O fruto é almas para Jesus. Isso é o fruto. Isso é o tesouro que Jesus Cristo fala, que o ladrão não rouba, a traça e a ferrugem não consomem. Porque essa mesma Filipona e Pebolim não vão estar no céu. Essas cadeiras, umas quebradas aí, né, não vai estar nem aqui alguns dias, imagina no céu, não vai estar. Seu carro, sua casa, seus bens, nem centavo seu está no céu. Mas as pessoas vão estar no céu. Esse é o tesouro incorruptível. As pessoas, as almas salvas. Nós estaremos no céu, para a glória de Deus. Estaremos lá. Então, esse é o fruto verdadeiro. E Paulo quer ir lá porque ele espera ganhar alguns frutos. Versículos 14 e 15. Pois sou devedor tanto a gregos, como a bárbaros, tanto a sábios, como a ignorantes. Por isso, enquanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. E o apóstolo Paulo vai falar aqui que ele deve tanto os gregos, quanto os bárbaros, né? Quanto os gentios, quanto os judeus. Ele deve sábios a todo mundo, porque ele perseguiu todo mundo, né? Paulo perseguiu os cristãos. Então ele é devedor, ele se sente em dívida. E você também deve se sentir em dívida com Cristo, pois o perdão que ele te proporcionou não tem valor. Não tem valor. O Evangelho é a boa notícia que começa com a má notícia. Sabe qual é a má notícia? Você vai para o inferno, você é pecador. E quem pecou é para o inferno, essa é a má notícia. Mas aí vem a boa notícia que todos nós conhecemos, né? E vamos ver melhor ainda aqui na Epístola aos Romanos. Mas antes temos que lembrar disso. Então, Paulo, ele sabe disso. Eu sou devedor. Porque eu não vou para o inferno pela graça de Deus. Eu vou para o céu. Deus me salvou. Os outros também precisam disso. E eu vou pregar hoje para todo mundo. A gregos, bárbaros, isso é, sem fazer acepção de pessoas. É interessante que a palavra grega para bárbaros, ela é aqui uma onomatopeia, né? Porque quem aí já ouviu um russo conversando? Quem já ouviu? Um alemão também. Cara, é muito estranho assim, desculpa, mas para mim, né, eu sou brasileiro, perdão minha ignorância, eu não falo russo nem alemão. Para mim, soa muito assim, cara, é bizarro o que eles falam, pra mim, né? Então, tipo assim, é como se eu pegasse e chamasse os russos e os alemães de porque pra mim eles sempre falam assim, né? Gosto muito do meme que tem na internet, fala tal palavra em português, em espanhol, em inglês, em alemão. Aí ônibus, né? Aí vem lá, ônibus, bus e tal, aí... Então era como se tivesse esse nome para eles. Porque quando os gregos ouviam os bárbaros, né, falarem, eles só ouviam ba, 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 ba. E aí pegou. E aí veio esse ba, é a raiz da palavra para bárbaros, né?
que é o bárbaro? É alguém sem cultura, ignorante, bruto, rústico, uma classe de RPG também, né, agressiva. Mas o grego, ele era todo requintado, né? O helenismo estava dominando ali na época, e o Império Romano bebeu muito da cultura grega, helenística, muito mesmo. Aquele processo de helenização ali do mundo, né? Quando eles dominam ali aquela península, Alexandre o Grande e tudo mais. Então, eles valorizavam muito o raciocínio lógico e a sabedoria. A sabedoria era valorizada. Então, quem não era sábio era bárbaro. Quem não estudava, não lia, era bárbaro. Quem era ignorante, bruto, bárbaro. Não sabe conversar, não sabe debater, bárbaro. Está chegando a época dos debates presidenciais. Aí você vai ver ali o que é um bom exemplo de não grego, um bom exemplo de ser bárbaro. Já está aquela até cadeira no outro. Gente do céu, isso é uma barbárie. Isso é um ato tremendo e irracional, um ato agressivo. Então os bárbaros eram chamados assim, tanto a sábios como ignorantes, porque os gregos eles eram sábios, né? Eles paravam, pensavam nas coisas da vida. Paulo, em Atos 17, no Areópago, ele até rebate duas correntes filosóficas bem comuns da época, né? Uma delas o estoicismo. Ele debate ali com eles, porque eles priorizavam muito isso. E os ignorantes, que isso é os bárbaros e aqueles que são ignorantes mesmo. E por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros, irmãos. Então Paulo fala, eu estou pronto para anunciar o que? O Evangelho. Mais uma vez, o tema da epístola aparecendo. Paulo ainda não mencionou que é a justiça de Deus. Ele mencionou até o versículo 15 3 vezes, de forma bem clara, o Evangelho. Inclusive na saudação, ele menciona lá na saudação, né, dos primeiros versículos, e depois ele fala mais uma vez, né? E depois ele fala de novo aqui nesse final, nesse versículo 15. Que ele foi chamado a proclamar o Evangelho, a boa notícia, que começa com a má notícia. 9h40, não temos tempo então para ver os versículos 16 e 17 para a gente finalizar, né? Mas, concluindo essa lição, você é servo de Deus, você é separado para o Evangelho, você é enviado para cumprir a vontade de Deus, você é santo, separado, você é diferente. Temos que nos edificar reciprocamente. A gente aprende isso aqui só nesses 15 primeiros versículos. Nós temos esse desejo de ajudar uns aos outros, esse sentimento, torcer pelo bem de outras igrejas, de outras cidades, pelo bem de outros irmãos de outras localidades. E sempre a gente estiver junto, se edificar. E não se esqueça, hoje o principal é a glória de Deus. E o principal é o Evangelho de Jesus Cristo. Amém?